Boa noite, de volta às nossas aulas de administração de capital de giro. E hoje, a aula número 9. Vamos continuar falando sobre o nosso trabalho semestral. Na verdade, nós vamos terminar o assunto aqui hoje, para que vocês comecem a fazer já, responder as questões e vamos estabelecer um prazo de entrega, então, para esse trabalho. Tá? Então, vamos lá? Na aula anterior, eu entreguei para vocês o modelo de planilha do fluxo de caixa e também as informações para gerarem os números para a colocação no fluxo de caixa. Bom, pedi para vocês fazerem isso em uma planilha eletrônica para aprenderem a fazer e dei dicas das fórmulas, mas aqui está já o trabalho pronto. Então, quem conseguiu fazer, dê uma checada para ver se os valores estão iguais. Então, antes da gente começar, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre a planilha para aqueles que não conseguiram fazer desta maneira, para que ainda consigam, enfim, tentem fazer para aprender, mas mesmo assim já está aqui a planilha pronta para quem quiser partir somente daqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vejam se o saldo operacional está igual ao de vocês, porque esse é o principal, né? Então aí, nós vamos relembrar o que nós temos no saldo operacional? É a receita de vendas, menos as deduções de vendas e menos fornecedores, somente do mês, não tem nada de acumulado aí nos outros meses. Então, deem uma olhada nos valores mensais, para ver se algum deles está afetando aí o saldo operacional e não está batendo com essa planilha que eu estou colocando, né? Por quê? Porque vocês tiveram que fazer um cálculo à parte, colocando aí quais os recebimentos a prazo, quais os pagamentos de fornecedores a prazo e depois calcular os impostos e a comissão sobre vendas sobre o total das receitas, né? E colocando no mês seguinte, no mês posterior. Então é lógico que pode ter havido aí algum erro de algum de vocês. Então os valores corretos estão aqui. Saldo operacional em janeiro, 125 mil. Em fevereiro, 61.350. Em março, nós temos aí negativo, 16.850. Em abril, também negativo, 45 mil. Maio, positivo, 6.230. E em junho, 190 mil. Então, esses são os valores que devem constar aí. Os demais, que são o total de despesas, não há muito o que errar ali. É somente transcrever os números e somar. Mesmo assim, nós temos aqui o total de despesas administrativas, né? Em janeiro, 48.800. Fevereiro, 49.500, março 52.100, abril 56.300, maio 55.800 e junho 54.100. Então tá aí as operações, tanto o operacional quanto o administrativo, mês a mês. Ótimo. Um outro cuidado que eu pedi para vocês terem aí era com relação ao acumulado. Então vocês têm as fórmulas do acumulado. E veja uma coisa aqui, no saldo inicial do acumulado, vocês devem colocar uma fórmula aí que puxe o mesmo valor do saldo inicial de janeiro. Tá claro isso? Então, saldo inicial de janeiro e saldo inicial do acumulado são os mesmos valores. Então, veja aqui, 0 e 0. E se tudo estiver correto nas fórmulas, vocês vão ver que em junho, o saldo final, vejam aí 4.130, é igual ao saldo acumulado final de 4.130. Então, acho que está fácil de entender isso, não é? Então, o saldo inicial acumulado é igual ao saldo inicial do semestre, que é janeiro. E o saldo final acumulado é igual ao saldo final do semestre, que é junho. E um outro cuidado para ter aí também, né, que é o saldo final de um mês
é igual ao saldo inicial do mês seguinte, ou seja, coloquem uma fórmula aí também. Então vejam, saldo final de janeiro, 76.200. Inicial de fevereiro, 76.200. Final de fevereiro, 88.050. Inicial de março, 88.050. E assim por diante, até chegar. Então, esta é a planilha com os valores projetados de fluxo de caixa. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com valores projetados, não são valores reais. Então, imaginem que no início do semestre, vocês façam a previsão das vendas à vista, das vendas a prazo, né? A partir de informações de vendas e façam aí a projeção de fornecedores a partir da informação de contas a pagar e da produção que vai precisar, né, da quantidade que eles precisam de matéria-prima e, obviamente, aí as deduções com impostos e comissões sobre vendas. Também façam uma projeção sobre as despesas administrativas, então nós temos aqui um fluxo de caixa projetado. Bom, então agora nós vamos iniciar o nosso trabalho. Até aqui, só informações, só preparação. Vocês prepararam, está aí o fluxo de caixa e a partir de agora começa o trabalho. Perfeito? Então, vamos retomar uma discussão que nós tivemos lá no início, que é com relação às técnicas de gestão de fluxo de caixa. Então, nós temos 3 técnicas e aqui vamos rever uma delas, chamada técnica conservadora. O que diz essa técnica? A empresa financia todas as suas necessidades com recursos a longo prazo. Então, ela não se preocupa em ficar fazendo a gestão de caixa. Quanto que nós precisamos no semestre ou no ano? Precisamos de tanto? Então, já põe na empresa esse dinheiro e pronto, não temos mais problemas com fluxo de caixa. Tá bom? O uso de recursos de curto prazo dá-se somente no caso de uma emergência ou de uma saída inesperada de recursos. Então, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa necessidade de caixa? Então, vamos voltar aqui na planilha. Qual é a nossa necessidade de caixa? Então, vejam que nós vamos ficar negativos em maio em 131.770. Então, pela técnica conservadora, nós vamos colocar este valor no caixa. Então, olha ali, em janeiro, saldo inicial, e colocamos ali 131.770. Com todas as fórmulas que tem, então o que aconteceu? O saldo negativo de abril ficou positivo em 49.570. E o de maio ficou zerado. Então, técnica conservadora. Vamos colocar na empresa o valor, os valores, a quantidade de dinheiro necessário para ficarmos sossegados durante todo o período. Pronto, é fácil. Fizemos isso, colocamos. Vejam lá no acumulado que o saldo inicial passou a ser 131.770 e o saldo final, então, 135.900. Muito bem? Resolvemos o problema de caixa da empresa? Resolvemos. Então, vamos às perguntas. Então, técnica conservadora. A necessidade de caixa, previsão, no semestre, será de 131.770. Pela técnica conservadora, colocaremos esse valor logo no início do semestre e a empresa não precisará se preocupar com mais nada até o final do período. Fantástico. Perguntas que vocês devem responder e será o trabalho de vocês. Primeiro, quanto custará para o dono colocar esse valor na empresa? Porque o dinheiro não surgiu, não caiu do céu. Alguém pôs o dinheiro na empresa e quem que pôs o dinheiro? O dono. Então o dono tirou lá do caixa dele e colocou no caixa da empresa. Ok, a empresa não vai ter custo nenhum com isto. Foi muito bom para a empresa. Mas a pergunta é, e o dono? Quanto vai custar para o dono ter colocado esse dinheiro na empresa? Pensem nisso.
Segunda pergunta. Uma vez que esse dinheiro entrou na empresa e estamos tranquilos, que consequências isto pode acarretar para a gestão das operações na empresa? Então, duas perguntas para vocês responderem com relação à técnica conservadora. Muito bem? Então, vamos a outra técnica. Técnica agressiva. A empresa financia suas necessidades imediatas com recursos a curto prazo e suas necessidades a longo prazo com recursos a longo prazo. Ok, fácil, tá bom? Então, as variações sazonais são cobertas com recursos de curto prazo e as necessidades permanentes com recursos de longo prazo. Então, vamos ver como é que nós fazemos? Então, vamos lá. Voltando ao nosso fluxo de caixa, nós temos aqui, em abril, vamos ficar com caixa negativo de 82.200. Veja, não existe caixa negativo. Só no fluxo de caixa mesmo, na planilha, que existe. Porque se não tem dinheiro, a empresa deixa de pagar alguém. Certo? Então, na pior das hipóteses, o caixa vai ficar zero. Tá bom? Mas ela tem uma alternativa de cara, que é tomar esse dinheiro emprestado. Vai num banco e fala, olha, eu preciso de 82.200 nesse mês para capital de giro. Empresta o dinheiro, coloca ali no saldo inicial, já acrescenta ali 19.100 mais 82.200 e obviamente vai zerar o caixa. Mesmo assim, no mês seguinte, ela ainda vai precisar de mais dinheiro, porque os 82.200 que ela colocar aqui vão cobrir uma parte do rombo de maio, que vai aumentar. Ela tem mais pagamentos do que saldo. Então, vai aumentar aí o saldo final dela negativo. Então, ela precisa colocar mais dinheiro, tá bom? E com isso, se ela tomar esse dinheiro emprestado em abril, tomar mais dinheiro emprestado em maio, em junho, final de junho, ela consegue pagar esses dois empréstimos, né? Então, vamos lá? Na primeira alternativa, nós colocamos já em janeiro todo o dinheiro. Na segunda alternativa, não, nós vamos administrar. O dono não vai pôr mais dinheiro na empresa, não. Então, é função aqui do gestor da empresa, do gestor financeiro da empresa, resolver o problema. Então, a primeira solução, assim, de cara, é tomar dinheiro emprestado no banco. Tá bom? Então lá, vamos tomar. Então, vamos colocar aqui. Técnica agressiva. A empresa precisará de 82.200 no mês de abril para zerar o caixa e mais 49.570 no mês de maio. Poderá tomar empréstimos do banco e pagar tudo no mês de junho, quando terá recursos para isso. Então, primeira pergunta para a técnica agressiva. Que taxa de juros a empresa poderá pagar por esses empréstimos sem que seu caixa fique comprometido no semestre? A gente viu que ela, independentemente do negativo, ela fica com um caixa um pouco positivo no final. Então, a pergunta faz sentido, né? Que taxa de juros a empresa poderá pagar por esses empréstimos sem que seu caixa fique comprometido? Façam as contas. E segunda pergunta, né? Será que dá para a gente evitar tomar esses empréstimos e com isso não pagar juros para banco? E sem que o dono ponha recursos na empresa? Então a segunda pergunta é: que outras medidas a empresa poderá tomar na gestão de suas operações para reduzir esta necessidade de empréstimos? Tá bom? Então, alguma coisa vocês já podem começar a pensar. Lembra quando nós discutimos aí prazos médios? Pensem nisso. Tá? E mais alguma coisa a gente vai ver nas próximas aulas como controlar aí alguns pagamentos. Tá bom? Então, está aqui o trabalho de vocês. Vocês têm 4 perguntas a partir do fluxo de caixa. O fluxo de caixa já está aí.
embora vocês tenham aprendido a fazer, a montar uma planilha, mas eu já entreguei para vocês a planilha já oficial, correta, e vocês vão trabalhar com essas informações. Então, responda essas 4 questões. Data de entrega do trabalho, final de maio. Né? Final de maio, e aí eu aviso vocês para vocês entregarem. O trabalho é individual, troquem informações entre vocês, sem problemas nenhum, tá? Discutam, mas as respostas são individuais. Eu não quero respostas copiadas um do outro. Né? Acho que está claro isso, não preciso reforçar isso. Tá bom? Então, bom trabalho para vocês e nos vemos na próxima semana. Começamos o trabalho? Então está bem. 2 recados para vocês. Primeiro, é sobre o trabalho, só para reforçar. A data da entrega é final de maio. Mas quando estiver chegando lá, eu aviso vocês novamente para não esquecerem. Mas vão fazendo, não deixem para fazer na última hora, senão vai acumular muitas tarefas. E segundo, quinta-feira que vem, data da nossa aula, nós teremos a P1. Então, na quinta-feira, entrem no Moodle, na nossa aula, e vocês terão as indicações de como fazer a prova P1. Muito bem? Não se esqueçam, quinta-feira que vem, P1. Não se preocupem, não é para responder em cima da hora. Vocês vão responder as questões e me enviar. Mas as indicações e as questões estarão disponíveis na próxima quinta-feira. Muito bem? Até lá, bons estudos, boas aulas, bom trabalho.